Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos passando por aqui para colocar mais um vídeo no nosso canal do YouTube para falar um pouquinho sobre as questões ligadas aos fertilizantes, mas também vou dar uma passadinha pelas questões ligadas aos adubos também, que no Brasil é algo que nós não estamos nos preocupando, porém que nós já deveríamos estar muito mais adiantados, né, com relação a esse assunto, para nós deixarmos de ser um país que necessita de importação 100% para produzir e começar a ser um país com mais opções, principalmente no que está ligado ao antes da porteira, ao agronegócio. Infelizmente, essa guerra da Rússia mostra que o Brasil é um país fragilizado, por ser um país medíocre, um país que não tem visão de futuro, um país sem uma ideologia formada, principalmente no que está ligado diretamente ao desenvolvimento. Se nós pararmos para olhar hoje o Brasil, nós produzimos algo em torno de 20% dos fertilizantes que nós precisamos e temos uma necessidade muito grande de importação. Caso isso não aconteça, o Brasil é um país que não produz. Como um país do agronegócio não se preocupa com questões básicas, por exemplo, fertilizantes e adubos, como que o Brasil não se preocupa em desenvolver, em produzir fertilizantes e adubos nacionais? Isso mostra a fragilidade, né, em termos de planejamento e programação e a mediocridade, o imediatismo por parte daqueles que deveriam estar trabalhando 100% para o agronegócio. E eu estou me referindo aqui ao Ministério da Agricultura, fraco, a Frente Parlamentar Agropecuária fraca e a CNA fraca. Situações que deveriam de estar se preocupando, visualizando o futuro, analisando os pontos fortes e os pontos fracos do agronegócio brasileiro, só o que sabem fazer é politicagem e politicagem barata. Como que eu vou trabalhar uma pecuária de corte sem a bovinocultura? É básico, né? Como eu vou trabalhar a pecuária de leite sem a bovinocultura? São situações básicas que eu falo para vocês que se comparam à questão da produção de grãos sem fertilizantes e sem adubos. Isso é um dos pontos, porque se nós somarmos hoje a mediocridade, se nós analisarmos a mediocridade em termos de planejamento, programação e investimento no Brasil, nós podemos ter mais alguns exemplos que mostram isso que eu estou dizendo que o Brasil é. Que os líderes do Brasil são medíocres em termos de planejamento, visão, investimento no futuro. Como eu disse, pontos fortes e pontos fracos. O Brasil não é um país do agro, que se intitula o país do agro. As características nós temos, planejamento nós não temos. Nós vivemos, como eu sempre digo, de politicagem barata. Nós vivemos dos paraquedistas do agro, né? Políticos paraquedistas do agro, que só sabem falar em agronegócio, mas não entendem o contexto geral de como ele funciona. Nós temos questões que estão sendo jogadas para debaixo do tapete, ligadas ao endividamento do produtor rural há muitos anos, a políticas agrícolas que não existem, políticas públicas específicas para o agro que não existem, lei de subsídios que existe, é muito bonita, bem desenhada, mas muito pouco praticada. Então, são situações que envolvem o agronegócio, de uma certa forma, que estão sendo jogadas para debaixo do tapete há muitos anos. E a questão dos fertilizantes e dos adubos, que eu estou falando agora, ela só veio à tona porque houve uma guerra com um dos fornecedores de fertilizantes do Brasil. Fechou-se o espaço aéreo, não tem como o Brasil importar, e por causa dessa guerra é que veio à tona a incapacidade que o Brasil tem de se autodesenvolver, a mediocridade da gestão sobre o agronegócio imposta por governos de uma maneira geral, né? E eu não estou falando somente do atual governo, mas eu estou falando de todos os seus antecessores, a mediocridade em apenas afirmar que o Brasil é o país do agro, mas que não se preocupa com as situações básicas que o agronegócio precisa. O Brasil poderia estar há muitos anos investindo em tecnologia, pesquisas, estudos, para que o Brasil se tornasse, não digo autossuficiente em produção de adubos e fertilizantes, mas que tivesse uma capacidade produtiva que não fizesse dele, Brasil, o país medíocre, que não pode se posicionar, por exemplo, frente a uma questão internacional,
ou basicamente um país que não vai produzir se não importar elementos básicos para a agricultura. Então o Brasil precisa investir muito rapidamente no desenvolvimento de fertilizantes, analisando, os macronutrientes e micronutrientes que aqui no Brasil podem existir, mas também investir em fertilizantes e adubos orgânicos. Já foi feito alguns estudos e alguns testes no Brasil, onde se analisou a introdução de adubos orgânicos e os adubos e os fertilizantes orgânicos e fertilizantes à base de nutrientes. E o resultado, a resposta foi a mesma. Por que não investir? Por que não sair à frente? Por que não ser um país de visão? A culpa disso tudo está diretamente ligada à incompetência do Ministério da Agricultura por não colocar um ministro capacitado e não um político profissional, um paraquedista do agro. Isso acontece por muitos anos. Isso é culpa de uma frente parlamentar omissa, que só se interessa em politicagem barata. Isso é culpa de uma CNA totalmente incapaz, uma CNA que não se preocupa com o campo nunca, somente em cartas de repúdio. Por isso que eu digo a todos, outubro é um ano de nós fazermos uma mudança muito grande no Congresso Nacional. O Brasil é o país do agro. Nós precisamos de pessoas que atuem sobre o agro, ou que se intitulem representantes do agro, que trabalhem 100% para o setor. Porque propostas começam no Congresso Nacional. A frente parlamentar deveria ser uma das frentes que mais deveria estar lutando por pesquisa, por estudos, por tecnologia, focados na base. A base se chama fertilizantes e adubos. E nós não temos isso. Agora saiu um estudinho aí do governo federal falando sobre isso, porque a água literalmente bateu na bunda. A água mostrou, ou uma alusão falando da guerra, mostrou a nossa incompetência, a nossa falta de visão. E que fique claro para todos, a guerra mostrou que os representantes do agro no Brasil não sabem como o agro funciona. Não conhecem a base. Ontem uma repórter da G-News lá falando sobre safra recorde de novo. Mas será que essas pessoas não estão ouvindo o que acontecem, as vozes do Brasil? Uma seca monstruosa no sul que vai comprometer a safra? Chuvas no Nordeste? O Brasil é composto de pessoas que só falam do agro, não entendem basicamente. E essa falta de competência por esses representantes, sejam jornalistas ou políticos, recai tudo sobre as costas do nosso produtor rural. Que esse sim é a locomotiva do Brasil, esse sim deveria de ser ovacionado com mais frequência. Principalmente quando a gente fala em safra recorde e exportação recorde. A competência toda do produtor rural. Por isso que nós precisamos ser proativos. Por isso que nós precisamos de pessoas que saiam à frente do problema. Pessoas que apresentem propostas. Pessoas que estudem o agro no início, no meio e no fim, antes, dentro e fora da porteira. Nós precisamos de proatividade. Nós precisamos desenvolver o agro. Nós precisamos investir no agro. Nós precisamos, como eu disse, de pesquisa, de estudo, de tecnologia. Nós precisamos estar um passo à frente. Para que nós possamos fortalecer o produtor rural, para que nós possamos aumentar a nossa produção, para que nós possamos deixar de ser dependentes 100%, praticamente, de importação de adubos e fertilizantes. Nesse caso, falando muito mais sobre os fertilizantes, mas já trazendo à tona a necessidade de investimento em adubos nacionais, para que o Brasil seja realmente a potência que ele acha que é. Nós não somos tudo isso que nós falamos. Nós achamos que somos. E a prova está aí. Bastou uma guerra localizada em uma parte do mundo para que o Brasil tremesse com relação à produção do agro por falta de fertilizantes. Então nós não somos aquilo que nós achamos que somos. O país do agronegócio. Temos características naturais. Agora, compromisso
capacidade e competência daqueles que deveriam estar atuando em prol do agro, nós não temos. E aí é que eu digo que está na hora de nós analisarmos o futuro e em outubro desse ano fazer um rapa nessas raposas velhas aí, os paraquedistas do agro, e começarmos a colocar gente competente para pensar à frente, estar um passo à frente sempre de qualquer situação. Como eu disse, analisando pontos fortes e pontos fracos do agronegócio. Certo, pessoal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube.